Aeres WMS, recebendo, endereçando, separando, expedindo, enviando ao cliente e comprando. Vamos falar do WMS, então o que significa a sigla WMS, para quem não conhece, né? É Warehouse Management System. É um sistema para gerenciamento de depósito, de estoque. Então, o que tem o objetivo desse sistema principal, né? Ele é controlar onde você está armazenando o produto. Então, vamos pegar um exemplo prático até que aconteceu nesse fim de ano. É um cliente nosso de brinquedo lá. Quando começou a ter um volume muito grande de pedidos, chega um local muito grande, eles falaram que não encontrava o produto, teve que cancelar pedido, porque quando você tem um estoque, um volume grande de um produto, você acha. Aí você pega estoque pequeno, se você não tem a localização daquele produto, o estoque grande você não acha. O pessoal ficou 2, 3 dias procurando um produto e não achou. Tinha o sistema que usava que tinha estoque, mas eles não estavam usando o WMS, não tinha esse endereçamento, né? E aí cancelou o pedido. Então, se você não tem endereçamento, começa a ficar muito lento a operação de separação. Então, muitas vezes você vai separar um pedido e pode demorar o dia inteiro o tamanho desse pedido. Então, o WMS é para agilizar a separação. Então, aqui que a primeira coisa, esse módulo aqui é o módulo desktop. São 2 módulos do WMS. Tem o módulo web, que ele é... Deixa eu ver aqui o módulo web que está rodando. Eu fechei ele aqui, vou abrir de novo. Então, aqui é o módulo web que vai do tamanho do coletor. Aí aqui eu vou estar simulando como se eu fosse um operador, tem um coletor na mão. E aqui é a telinha que vai dentro do coletor, tá? Um coletor geralmente da Motorola, aqueles aparelhinhos igual um celular um pouco mais parrudo, né? Então esse aqui é o módulo que funciona dentro do coletor. Ele é web porque não fica nada no coletor, ele acessa um servidor web com um aplicativo, né? E aqui ele vai ter as operações de um operador de depósito. O que ele vai poder fazer? Separação de pedido, consultar estoque, transferência individual do pedido e inventário, né? As operações básicas. Mas para chegar nesse, aí tem o módulo do gerente de logística. O gestor de logística ele vai ter o módulo desktop. Nesse módulo aqui é que ele vai distribuir as operações para cada operador do estoque. Então, primeira coisa, ele tem que cadastrar o depósito. Então, esse cadastro aqui pode ter N depósitos dentro do sistema. Então, você tem depósito 1, depósito 2. Para cada depósito, você vai ter rua. Para cada rua, você tem blocos. E você tem posição. Então, vou pegar aqui por exemplo, depósito 1, D1, rua R1, eu tenho todos esses blocos. E dentro dos blocos eu tenho a posição, que seria a prateleira. Então, fisicamente seria a rua, o corredor, o bloco seria a coluna, e a posição, dentro de uma coluna tem a prateleira que pode chegar até o teto. Então, eu tenho a posição P1, P2 e P3. Aqui na posição eu coloco a quantidade mínima de um produto. Eu posso falar, ó, essa posição é só para um determinado produto. Então, se eu colocar aqui, ele não vai deixar lá no módulo web, ele não vai deixar o operador colocar um outro produto, ele trava. E aqui a quantidade mínima de um produto naquela posição e o metro cúbico. Então o metro cúbico está ligado com o cadastro de produto também para ele falar assim, ó, dentro dessa posição não cabe mais produto, né? Vamos voltar aqui. Então, aqui a primeira coisa é cadastrar o depósito, né? Uma coisa muito importante, quando começar a implantar o WMS, é você cadastrar na sequência. Então, saber que essa sequência que está aqui de cadastro é a sequência que o sistema vai dar para a busca dentro do depósito.
Porque qual que é a maior dificuldade de um operador no depósito, um depósito grande? Ele, de repente, tem um produto aqui, ele vai lá no fundo, no final do depósito, depois ele volta, se ele fazer um zigue-zague. Então, o ideal é cadastrar já na sequência. A sequência do cadastro seria a sequência já do teu física do estoque. Para quando o sistema imprimir uma separação, ele já dá uma busca sequencial que o cara, vamos supor, ele começa no começo do estoque e vai no final e não precisa fazer um zigue-zague que demoraria muito mais, né? Então, cadastrado o depósito, eu cadastro os operadores, aqui são os operadores do sistema. Então, os operadores são usuários. Então, eu seleciono o usuário e falo que ele é um operador e habilita ele para usar o módulo do WMS no coletor. Tá? A parte mais importante aqui do desktop é esse botão aqui de distribuição de pedido para separação. Então aqui o gerente de logística vai ver todos os pedidos que chegarem para separação. Então ele vem aqui, ó, status da separação, pendente. Esse status não tem nada a ver com o pedido do comercial, tá? É um status só do WMS, só da separação, da expedição. Eu quero ver tudo que está na empresa 1. Ele pode usar várias empresas, né? Quando eu cadastro o depósito lá, ele fala também qual empresa que é. Então ele vai buscar todos os pedidos que estão. Então aqui vem todos os pedidos que estão esperando, já estão liberados para ir para a expedição. E aí eu selecionaria aqui o pedido que eu quero, seleciono na frente. E aqui eu vou selecionar o operador que vai separar esse pedido. Então na hora que eu selecionar o operador e mandar aqui para... Pode ter mais de um operador também por pedido. Aí eu vejo aqui pela quantidade total, tá vendo? Essa quantidade que tem na coluna aqui, quantidade de itens. Então se eu pegar um pedido aqui de 600 itens, então talvez jogar para mais de um operador. Então vamos fazer um exemplo aqui da separação. Vou pegar um pedido, esse primeiro aqui. Estou usando o usuário admin, então vou jogar para o admin separar, tá? Estou usando o usuário. O usuário Eres. Tá vendo? Aí o pedido some daqui. Sumiu, quer dizer, ele mudou de status, na realidade. Ele vinha aqui, ele está distribuído. Vou pegar distribuído. Tá vendo? Eu vou ver todos os pedidos que estão distribuídos e aqui eu clico nele e ele fala com quem que está. Então esse pedido eu joguei para o Eres, esse está com o Adriano, esse está com o Renato, então já está. O que acontece? O operador, aqui ele já vai mostrando, ó, quantidade separada. Então o operador tá separando um pedido, depois ele vai para o próximo. Então na hora que começar a separar, ele já vai mostrar aqui que ele começou a fazer a separação. E aí ele vai mudar o status, né? Em andamento. Está distribuído, é que não começou. Quer dizer, eu joguei para o cara, só que ele não começou ainda. Está na fila dele lá do coletor, né? E aí ele... Em andamento, isso é o que ele já... Tá vendo? Em andamento aqui... Aqui tá vendo? Já teve quantidade separada. Não fechou ainda, quer dizer, está no processo de separação. Aí eu vou vir aqui com o usuário, acho que o usuário Eres aqui, que eu vou ter que abrir. Então aqui é a tela que o operador vai mais separação de pedido. Ele vem aqui dentro do coletor. Ele pode ver o que ele tem a separar aqui, tá vendo? Acho que eu vou ter que entrar com o usuário Eres aqui.
Aqui não tem um logoff, eu tenho que fechar e... Não sei a senha do usuário Eris. Elis underline. Tá? Não, acho que eu zerei a senha de todo mundo aqui. Eu vou entrar com o usuário Eris aqui, que ele não permite senha zerada no WMS. Vou colocar 1, 2, 3. Então, entrei com o usuário Eris. Separação de pedido. Aqui eu vejo todos os pedidos que eu tenho a separar. Tá vendo? Ele mostra, eu estou com esses 2 pedidos aqui. Esse aqui é o pedido que a gente acabou de passar para ele. E aí ele vem aqui, próximo pedido. Então ele já vem, ó. Ele já vem o número do pedido aqui. E aqui a comanda. Essa comanda foi um recurso que a gente criou, que é pro operador ele não ter que... Como que funciona fisicamente a separação? Ele tem que... Ele está aqui, ó, vou fazer esse pedido, separar. Então ele vem aqui, aperta o separar. Ele associou o pedido a uma comanda. Ele é a comanda 1. Então nessa comanda, na realidade, é como se fosse um cartão de padaria. Sabe quando você entra numa padaria, tem aquele cartãozinho lá com código de barra? Então a ideia da comanda é isso. Quando ele começa a separar o pedido, ele tem que... Primeira coisa, pedido, qual é a comanda desse pedido? Tem que pegar uma comanda livre, né? Então, botão separar aqui. Esse pedido aqui já está finalizado ou está sem itens. Então vamos pro próximo pedido. E aqui tá vendo, está sem comanda, né? Então vou dar uma comanda aqui. Aqui no módulo desktop tem um cadastro aqui de comanda. Que a comanda é cadastrado, né? Então são cartões, então eu tenho 50 cartões de comanda, então é só essas aqui, cadastro de comanda aqui, esse botãozinho. Aqui ele me mostra, ó, tá vendo? A comanda 1 já está num pedido, a comanda 2 já está com outro pedido. Então, a hora que eu finalizo o pedido, a hora que eu falar finalizou, a comanda fica livre para ser usada. Então, aqui, ó, a comanda 9 tá livre, né? Eu tenho 3.000 comandas aqui nesse banco ali. Então, vou pegar uma comanda número 9, que está livre. Então, vem aqui, comanda 9, confirmar. 9. Associou a comanda 9 aqui. Mandou um separar aqui. Agora o separar, o que acontece? Como que funciona o separar, né? Isso aqui é uma... Por que usa a comanda? Para não ter que imprimir o pedido. A ideia foi do operador ir para a separação sem impressão nenhuma, evitar papel. Então ele começou, associou a comanda, pega a comanda e ele vai para a separação. Ele tem um carrinho de supermercado, por exemplo, ele vai com uma empilhadeira, ele vai com a comanda. Chegou na comanda, ele está falando aqui, ó, você tem que ir nesse endereço aqui, D3, T01, T01, então ele vai nesse endereço. Por isso que ele falou, o sistema vai te dar um endereço sequencialmente para... Só que ele não fala o que o cara tem que separar, tá vendo? Ele está falando que você tem que ir nesse endereço. Aí chegou nesse endereço, ele vai bipar o endereço. O endereço também vai ter que ter fisicamente colado lá o código de barra de cada prateleira, né? Então ele vai colocar aqui D3, T01, T01. Eu estou digitando, mas é simulando como se fosse o bip ali do código de barra, tá? A mesma coisa. Bipado o endereço, ele fala que você tem que separar, ó. Nesse endereço, você tem que separar esse produto. Tá? Por que foi feito dessa forma? Muitas vezes para ele, se mostrasse o produto já no começo, ele achou um produto mais fácil ali, mas aquele produto mais fácil, de repente,
já está meio reservado para outro. Então, muitas vezes um produto mais fácil ou está com algum defeito. Então, é evitar isso, o sistema, para ele não burlar o sistema, né? Então, ele chegou lá naquele endereço, aí ele fala, ó, tem que separar 13 desse cara, aí ele... Eu preciso, ele vai ter que bipar o produto, o código de barra do produto, eu vou colocar aqui. O certo aqui era ele bipar. Tá vendo? Aqui ele já deu o próximo endereço, porque lá separou esse cara. Agora próximo item. Agora eu estou indo no... Então simulando como se o cara estivesse andando dentro do estoque. Tá vendo? Agora já te deu o próximo produto aqui, 2 desse produto. Se eu não colocar quantidade, ele está interpretando que vai ser igual ao supermercado, vai ser quantidade de 1. Vou ter que passar em cada produto. Aí ele continua. Essa coisa, né? Tem que bipar o endereço de novo? Tem que bipar o endereço de novo. Esse recurso que eu estou fazendo aqui no notebook, ele não tem copiar, colar, algumas coisas é limitado dentro do coletor, né? Só pega fisicamente. Tá vendo? Ele deu pedido finalizado. Então, o sistema detectou que não tem mais itens nesse pedido. Automaticamente terminou esse pedido, né? Depois tem um processo de... Pro separador, acabou a operação aqui. Aí ele vai vir aqui. Ele pode até ver os produtos, tá vendo? Não tem mais produtos a separar, está vazio aqui. Para ele acabou. Ele vai para o próximo pedido. Não tem próximo pedido, quer dizer, ele está livre para fazer outras coisas. Quer dizer, então... Ele consegue ver os produtos antes de separar, então? Consegue ver todos os... Pode consultar. Então ele pode ir lá pegar o... Teoricamente tem algumas... Ele 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 consegue ver. pode agir fora da lei. Não Isso aí que ele pega o produto, bipa o endereço, bipa o produto, de novo endereço. Sem Ele pode bipa. bipar outro endereço? Não, não vai deixar. Não deixa. Não deixa. Tem que seguir a sequência. Se pegar esse material, vai dar problema futuramente. Então não tem jeito. Fica assim. Se ele está falando, estou bipando o endereço e pegando de outro, cara, aí não tem sistema que... Sabe, a ideia é treinamento, o pessoal ser certinho, porque senão é ele mesmo que vai se ele começar a fazer coisa errada, depois não acha mais produto. Aí começou... Outras operações que tem aqui é transferência individual de produto. Preciso realocar produto, preciso... Então você vai vir aqui, você vai falar, você vai ler a origem, aí você lê o endereço, o produto e você fala qual que é o destino. Estou mudando tantas quantidades de um local para outro. Se ele não fizer também não informar o sistema, ele faz isso e não lança no sistema, Primeiro ele informa para ver se esse local está livre. se está livre, se cabe. O sistema vai... Como é feito o cálculo do metro cúbico? No cadastro de produto você tem um metro cúbico do produto. Do Né? produto e físico no estoque. E aí você tem um metro cúbico da prateleira. Então se eu tenho um produto, vamos fazer uma conta, eu tenho 10 produtos que tem um metro cúbico de 1. Então teoricamente eu tenho 10 metros cúbicos ocupados. Aí ele fala quantos metros cúbicos tem o livre naquela prateleira, ele vai saber se... Como que é? Aí tem um processo... Tem um produto que ocupa 10 metros cúbicos, se o meu espaço é de 30 metros cúbicos, eu consigo colocar 13 produtos também. Isso. Mas é informado esse metro cúbico da prateleira. É informado no cadastro. Se você não cadastrar nada, ele deixa por conta. Ele não faz esse controle. Se deixar 0 metro cúbico lá, ele coloca quantos produtos ele quiser naquela prateleira. É um controle visual. A carga, Ah, a carga que a posição suporta. peso? Não. Porque às vezes cabe 10 metros cúbicos Mas lá, não- mas é muito pesado. Não, a gente pra não colocou, aquele- pra não aquela colocamos essa... Para material de construção, acho que o peso seria muito importante. Né? Você vai colocar uma caixa d'água ali
porque naquele... não fica no picking, não fica só a separação. Você tem um pulmão também no mesmo prédio, né? No mesmo bloco. No caso, essa... Que assim, dependendo da viga que separa as posições, né? Essa viga ela suporta X carga, X peso. Então, se você coloca um pallet lá que é muito pesada para aquela viga, ele desmorona, entendeu? É o lugar que você vai guardar cano, você vai guardar cimento. É diferente. Entendeu? A gente, lá no Atacadão, quando a gente fez o endereçamento, a gente colocou alguns campos lá com peso. Então os caras sabem, assim, aquele prédio, que tipo de material para pôr lá. Por causa do peso também, não só por causa do comprimento, altura e largura. Que é o que seria o metro cúbico que ele colocou lá. Aqui, ó, Também tem esse peso, né? tem algumas outras operações aqui. Separação de lista. Você tem transferência individual, inventário, transferência total, consulta de estoque. Eu quero consultar por endereço, por produto aqui. Eu coloco um código de produto e ele vai me dar todos os endereços que eu tenho esse produto. Ele me fala, ó, esse produto eu tenho ele aqui nesse primeiro endereço, 2 quantidades, e esse está no endereço 6, que é um endereço de transferência. Uma coisa legal que a gente fez no WMS, entrou o produto no compras, ele já lança a pessoa ali no compras, né, na tela que ele fala quando está recebendo ali, isso já está dentro do gestão, do RP. Então ele tem uma comanda também, que a gente fala que é um endereço temporário. Então, na hora que ele está recebendo a compra, ele já lê a comanda e já começa a conferir aquela compra. Por que isso? Se alguém vender aquele produto, vendeu e não tem no estoque. Ou não tem no estoque, mas está lá naquele endereço temporário de entrada. Então o pessoal já começa a aproveitar o estoque da entrada. Não fica aquela coisa, ó, tem que guardar para depois vender. Então a ideia é assim, o cara já começou da entrada, ele já associa uma comanda que a gente fala que é uma comanda já de endereço temporário, que a gente criou lá naquela parte de endereço, justamente para isso. Depois esse endereço de transferência aqui, aí ele vai guardar, ele faz aquela... Quando essa compra foi lançada e ele faz essa pega na comanda, ele procura um endereço mais próximo da separação para armazenar. Então aí tem umas... Tá vendo? Aqui se eu colocar um endereço aqui, ele já me dá todos os produtos que estão nesse endereço e a quantidade. Então nesse endereço eu vou ter esses produtos. Tem uma classificação de produto aqui. Deixa eu ver se está aqui não. Deixa eu ver qual módulo que é aqui. Vou criar uma lista aqui. Aqui aquela separação de lista. Para que serve a lista? Né? A lista serve para você falar assim, eu quero fazer uma separação de pedidos agrupados, é uma ideia da lista, ou eu quero fazer uma lista aqui para mim fazer transferência. Eu posso fazer uma cálculo de média, eu quero pegar os produtos que não estão vendendo muito e tirar eles do meu picking, ou vice-versa, eu quero pegar produto que está vendendo muito e quero alimentar o picking. Então ele faz a lista é essas duas informações. Então, pessoal, essa criação de lista já o gerente de logística vai ter que fazer isso todo dia, ele vai ter que ficar criando essas listas. Ó, deixa eu ver o produto que está sem movimento, deixa eu ver o produto que está faltando. Então, ele cria uma lista, aí essa lista também é como uma atividade do operador, cai para ele a lista que ele vai ter que fazer aquela, ou é a separação, ou ele vai tirar produto do picking para o pulmão. O que é picking e pulmão, né? Para quem não sabe o termo, picking
seria o produto mais próximo, né? Ele fala, ó, essas prateleiras próxima à saída é o picking. O que é? É o menor percurso que o operador vai percorrer. Então ele deixa no picking os produtos que mais movimentam, para ele não ter que ficar andando muito no estoque. E o pulmão seria o quê? O pulmão seria, de repente, a parte lá de cima, que ele tem que pegar, muitas vezes ele tem que pegar a empilhadeira para subir, que vai demorar mais, né? Então o pulmão, lá em cima fica os produtos que têm menos movimento. Ou o picking também você faz assim, ó, esse produto eu venho numa média de vamos por 100 unidades por mês, então eu deixo 100 no picking, o resto fica no pulmão. Aí ele fica gerando lista de abastecimento, ó, saiu desses 100, baixou, né, vendeu 50, saiu 50, ele gera na lista para reabastecimento. A movimentação dessa lista é baseada na venda do dia? Aí você coloca aqui a média de vendas aqui em um intervalo de dados. E então você coloca aqui, ele vai te calcular e gerar uma lista, né, Deixa eu pegar uma base aqui, essa base aqui é grande, acho que ele só. Está buscando aqui essa média. Isso vai demorar muito. Né? Essa lista também para que serve? Muitas vezes o que acontece para facilitar a vida do operador, né? Então, na hora que começa o dia, o gerente de logística ele faz uma busca de todos os pedidos que eu tenho para separar no dia. E ele já monta uma lista para trazer, ele fala assim, ó, desses produtos, você tem que ser de todos os pedidos, ele fala assim, ó, no picking está faltando tanto. Então ele já gera uma lista no começo, somando todos os pedidos do dia para saída, para você tirar do pulmão. Por quê? Para ele não ter que, pedido a pedido, tem um item que está no pique e outro está no pulmão. Então já pensou, ele tem que... É uma pré-separação. Ele já pega tudo que ele tem do dia e já desce para o pique, uma única vez. Então vai uma equipe lá, já pega todo mundo, quer dizer, no pique não fica indo e voltando do pique. Você pode fazer isso com um dia de antecedência, se quiser. Também podia ter. Essa lista onde tem o quê? Endereço transitório? Aí você pode colocar endereço, geralmente é de endereço transitório, já fica meio ou no picking mesmo, ou num endereço já meio que é uma pré-separação. Depois eu vou lá naquele endereço e falo qual pedido mesmo, mas é endereço ou transitório ou endereço do picking mesmo, se tiver vaga. Aí depende um pouco da organização do estoque, né? Então se o cara tem do espaço, né? Muitas vezes num lugar pequeno o cara não tem lugar para muitos endereços transitórios. Então ele tem que usar o endereço do picking. No caso lá do Atacadão, a gente tem, digamos assim, três posições por prédio, né? Que a gente separa para ser o pique. O resto para cima é tudo pulmão. Aí todos os dias eles tiram essa lista de produtos para abastecer o pique, para não faltar produto.
E assim também não atrasa a separação para carregar o caminhão, para entregar durante a noite, no dia seguinte. Aí só vai sair nessa lista os produtos que, para completar o item, para poder atender todos os pedidos que foram feitos no dia. Então é por isso que essa lista serve. Pode ser feita no mesmo dia, para poder fazer o carregamento à noite, ou dependendo da empresa, ou para atender os pedidos. No caso do atacadão, é sempre no mesmo dia. Porque eles fazem o carregamento à noite, durante a noite, os caminhões já iam no dia seguinte entregar. Todo dia eles emitem uma lista dessa daí, para poder abastecer o pedido. Essa operação aqui está... Vai demorar, eu vou... Tem uma lista já feita aqui pra gente... Uma coisa interessante aqui, ó, que nesse histórico aqui, ele consegue, o operador, o gerente, né, da logística, ele consegue ver o que cada um fez no dia. Consegue até fazer um comparativo. Tá vendo? Então aqui o operador Ares, aqui ele já tem, ó, quanto ele separou no dia. Então ele tem uma estatística aqui do... A gente até montou relatórios comparativos, sabe, de desempenho de um operador para o outro, né, quanto um separa. Então ele começa a ter um resultado ali do operador, né. Tem um controle de horas, né, que a gente fez aqui, não sei se já está ativo, né, mas o operador para ir no banheiro, para fazer, ficou igual o telemarketing, né, para ele falar, ó, não todos, porque senão, ó, de repente o cara teve que sair, de repente foi no médico, então ele tem que avisar o que ele está fazendo, senão ele começa a receber pedido. Não, se ele não avisar, o gerente da logística vai mandar pedido para ele. Transferência parcial. Vou pegar uma... Nesse caso aí, ele consegue transferir a comanda de um operador para outro? Consegue. Nesse caso, você já falou. Ele consegue aqui nessa própria tela de distribuição. Ele pode vir buscar um pedido em andamento e tirar, né? Remover aqui e adicionar um outro operador, né? Pega aquela comanda que está em andamento e põe outro operador? Isso. Ele consegue fazer ele consegue remover esse cara aqui e adicionar um novo, redistribuir, né? Aí ele continua só nos itens que está faltando. Aqueles itens que você separou já não mexe mais, né? Aqui ele mostra quem é o vendedor, né? A comanda que está, né? Se o pedido está agrupado ou não. Isso aqui é legal, tem esse resumo, tá vendo? Se botar um resumo, eu mostro todos os operadores e quanto cada um está com. Ó, todos estão com um pedido aqui. Então eu posso ver o que cada um está fazendo, né? Para não, muitas vezes não dá para monitorar, para também não sobrecarregar um operador e os outros ficarem. Pessoal, no caso de multi-operadores, tem 100 itens no pedido, ele quebra isso entre o número de operadores, ou ele traz uma lista completa inteira para cada um deles? Você está falando colocar o mesmo pedido para dois operadores? Isso, no caso, isso. O mesmo pedido tem 2 operadores, não. Aparece a lista inteira ou o sistema quebra? Não, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele não pode dar o mesmo endereço, né? Quando eu dei um endereço para você, eu tenho que dar um outro endereço para o outro operador, senão começa a não ter produtividade, né? Quer dizer, os dois vão no mesmo endereço, não tem sentido. Tem que dar, a hora que eu falei, estou nesse endereço, o outro cara ele vai dar outro endereço, né?
Com certeza tem que ser assim, senão não tem sentido eu ter dois. O inventário, a gente criou aqui uma opção de inventário, porque é N inventários, também ele inventaria por endereço. Então eu vou lá naquele endereço, leio, ele cria um inventário aqui, né? Depois aqui na parte de inventário, ele sempre vai fazer um inventário por endereço. E aí o que acontece? Aí ele fala assim, a hora que eu falar finalizei o endereço, aí ele aponta as divergências. Aí ele fala assim, ó, na verdade se tiver divergência ele manda contar de novo, até 3 contagens. Então ele fala, ó, esses produtos estão com divergência, conta de novo. Aí ele conta de novo, ó, conta, mas deu divergência, conta de novo. Aí ele fala assim, deu divergência, aí já não conta mais, ó, agora você chama o gerente para... Acho que só o gerente que tem... Mas quando que dá divergência? Quando ele conta e o sistema está usando ou mais ou menos naquele endereço. Ele não vê a quantidade do pedido, então. Não, é sem inventário, né? Não, mas o inventário depois da separação. Não, inventário é que eu quero contar estoque. Eu vou fazer uma contagem final. Isso. Então eu vou contar o estoque sem, não estou vendo o pedido, né? Mas aí, de repente eu falo assim, ó, aí o que ele vai fazer? No sistema estava constando que tinha 12, só que ele leu 10 de um produto. Então, conta de novo esse produto. Só que ele não fala quanto ele lê, sabe? Para não induzir. Só fala que aquele produto não deu certo. Inventário a cega, né? Que fala. Conta de novo. Aí se deu certo, beleza. Se não deu certo, ele pede mais uma recontagem. Aí não deu, ele fala assim, ó, não deu, aí já acusa pro supervisor que tem endereço com divergência para ele ir lá, ele vem no coletor e fala, finaliza assim mesmo. O que ele é? Esses dois ele joga, ele some do estoque do WMS, tá, de endereço. No estoque do Ares ele continua lá. Então, ele não... Porque na realidade esses dois de repente pode estar no outro endereço. A hora que ele for ler outro endereço vai acusar que tem 2 a mais. Então pode ser que foi um operador esqueceu, fez uma transferência e não colocou no sistema, por exemplo. Então mais ou menos Mas você pode ter o mesmo produto em 2 endereços. Pode, no endereço. Ele não tem aquela... Em 2 posições diferentes. Posições diferentes, ele não tem... Mas sim, desde que esse endereço seja um pique. Tanto faz. E aí ele... Você pode ter o produto no estoque e ter esse produto separado por pique. Aquela pergunta que você falou na entrada, o que o sistema faz? Quando o sistema... Estou entrando um produto no compras. Aí ele gera um endereço de transferência. Só que na hora de guardar ele fala, primeiro ele tenta ver se o produto é de pique. O produto é de pique e está faltando a quantidade para repor do pique. Então ele fala, tem que pôr tantos desse produto no pique. Aí ele dá o endereço, ou no endereço que já existe, se tiver espaço, ele sugere, ou um endereço próximo. Para ficar os produtos quanto mais perto, melhor. Do mesmo tipo de produto, né? Assim, Aí senão ele fala assim, ó, não tem, esse produto você põe no pulmão, mas também sempre na realidade assim, ele te oferece um endereço, né, que você precisa pôr naquele. Aí se o operador vai, vou pôr nesse aqui, ele deixa pôr. Com o WMS você terá funcionários satisfeitos, trabalhando em um ambiente muito tranquilo, mantendo tudo controlado e endereçado. Ares WMS. Recebendo, armazenando, separando, conferindo, expedindo, enviando ao cliente, comprando.